Boa noite, mais uma live. Deixa eu mandar aqui o convite para o Edson entrar. Sejam muito bem-vindos, vamos iniciando. Vou aguardar o pessoal entrar aí. Boa noite, Jana, bem-vinda, saudade de você. Eu e meu mate aqui. Esse friozinho gostoso aqui, né? Vamos lá, gente. Iniciando uma vida plena. Bem-vindos, bem-vindos. Ó, o Edson já entrou de primeira hoje. De primeira. Quanto tempo, marido? Oi, quanto tempo? Com Ai, saudade. saudade já, né? 5 minutos atrás já estava tomando chimarrão. Mas essa distância aqui, nossa, me dói o coração. Muito longe. Hoje não é de relacionamento a live, tá? Então não tem nada de romantismo hoje. Vamos pegar pesado. Vamos pegar pesado. Bem-vindos, pessoal. Vou dar uns minutinhos aqui para o pessoal entrar e aí a gente já inicia nosso bate-papo aqui. Como é que Hoje tá? vamos falar por essa vida plena, né? Vamos falar sobre essa busca que todos têm, né? Isso aí. Como é que tá meu áudio? Tá me ouvindo direito? Tá bem bom, e o meu, tudo certo? Tá ótimo. Então tá bom. E aí, será que é possível ter uma vida plena? O que quer dizer vida plena, né? Todo mundo fala dessa plenitude que as pessoas buscam. Será que é possível realmente encontrar? Eu acho que essa live, eu acho, não tenho certeza, essa é uma das mais profundas até agora, né? Uhum. Vai instigar muitas pessoas aí, vai fazer com que elas realmente se questionem sobre o que elas estão esperando, o que elas estão buscando da vida. Sim. Deixa eu mandar aqui o convitinho para alguns amigos entrarem, assistir nossa live aqui, né? Vamos mandar os convites, aguardando o pessoal entrar, que o assunto é profundo hoje, né? Vamos lá. Muito bem, muito bem. Já podemos iniciar, né? Isso aí. Então, Edson, o Edson que trabalha muito com essa parte assim de alinhar a vida, né? Principalmente focado na parte profissional. Então, hoje a gente vai conversar sobre alinhar a vida, não só na parte profissional, mas também relacionamento, também amizades, também lazer, tempo de qualidade, estudos, espiritualidade. É bastante coisa, né? Porque uma vida plena exige equilíbrio. Eu acho que não teria outro título a não ser esse, né? A plenitude é você estar completo em todas as áreas, ou na medida do possível, mais completo. E como a gente conversa às vezes, a gente percebe nos atendimentos a dificuldade que as pessoas têm de olhar para a parte boa de suas vidas. Elas se esvaziam da parte boa e se preenchem das partes ruins, das memórias ruins, dos acontecimentos ruins, dos traumas, e elas se agarram naquela dor ali e não querem soltar do jeito nenhum. Eu sempre lembro de uma charge que é é um desenho, o cara está abraçado num cacto, que são os traumas e as dores, e ele fica chorando ali, mas ele não larga daquele cacto. Então, isso é muito lúdico para você trazer para os atendimentos. As pessoas estão agarradas nas dores. Aí você sempre pergunta, tá, mas como é que foi a tua infância? Então só foi tristeza, só foi coisa ruim. Sim, 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 mas não teve nada de bom na tua vida. Como é que tu chegou até aqui se foi assim? Aí você começa a conversar um pouquinho e você percebe, a pessoa vai te dando pequenas migalhas, assim, vai juntando as peças. É tão legal esse trabalho de investigativo, principalmente no primeiro encontro, no primeiro atendimento, e você vai largando as migalhas, assim, a pessoa vai largando as migalhas e você vai pegando e vai montando um quebra-cabeça. Então, de repente, você começa a perceber que não foi tão ruim assim. A pessoa começa a te contar assim com entusiasmo de lembranças,
de acontecimentos, de festas, começa a contar detalhes daquilo, daí você diz, tá, mas então não foi só tristeza a tua infância, a tua vida não foi só coisa ruim. Daí ela lembra que ela tem que pensar nas coisas ruins, daí ela volta, não, mas você tem que ver. Então, como isso é um padrão comum nas pessoas, né? Essa necessidade de estar agarrado na tristeza, na dor, isso em todas as áreas, seja na área profissional, seja na área de relacionamento, que você mais cuida, né, amor? Então, tu percebe a dificuldade que as pessoas têm de olhar para as cores da vida, para as cores do dia. Elas ficam só naquele cinza, naquele negro, naquela penumbra. Mas, Edson, você sempre fala que as pessoas têm um ganho em permanecer assim, né? Esse é Sim, o motivo, né? E não é consciente, não, que a gente deixe bem claro. Conscientemente, todas as pessoas buscam uma vida plena, buscam uma vida feliz, né? Buscam racionalmente, realizações. Hã? racionalmente elas buscam. Racionalmente elas buscam. Mas a gente sempre tem que observar o seguinte, aqui é uma chave. Boa noite, Silvanei, bem-vinda. Quando eu estou tendo a área da vida que eu estou tendo dificuldade, é justamente a área que eu estou no movimento contrário, inconsciente. É ali que tem que olhar, né? Sim, bem Porque observado. esse ganho, ele, como o Edson fala, esse ganho faz a gente se manter. Então, do que eu preciso abrir mão se eu tiver, do que eu vou abrir mão, o que, que eu vou perder se eu conseguir me realizar, se eu conseguir prosperar, se eu conseguir ser feliz. Imagine você com uma vida sem nenhum motivo para queixa. Nenhum, assim, nossa, tá tudo perfeito, você tá num casamento maravilhoso, você tem filhos saudáveis, felizes, você tem dinheiro, você tem um trabalho que te realiza, você tem tudo que você sonhou. Imagina, o que que você perde tendo uma vida assim? Olha Quem te consola? Hã? quantos amigos se afastam das pessoas nessas horas, não é mesmo? Quem te consola quando você tá mal? Porque a gente já falou em outras lives, né? Que na tristeza, no fracasso, na doença, as pessoas se unem. Uhum. Mas nas vitórias, né? O sucesso é um lugar solitário, nós costumamos dizer, né? Então, no sucesso, você não tem ninguém em volta de você te consolando. No sucesso, você perde o consolo, você perde. Então, se é uma pessoa que tem gatilhos de abandono, gatilhos de dependência emocional, uma pessoa codependente, por exemplo, com dependência emocional, muito dificilmente ela vai ter uma vida plena, porque o fracasso, a tristeza, a dor, o sofrimento faz com que ela ganhe muita atenção. Talvez, muitas vezes, dos pais, principalmente, né? Pais, amigos, irmãos. Então, é mais interessante se manter no sofrimento, né? É engraçado, porque às vezes dependendo de como é o perfil da pessoa, é muito fácil, muito claro de você achar o ponto lá da infância que esse perfil começou a ganhar vida. Então você faz ali durante o atendimento, você também já fez isso muitas vezes, eu lembro que a gente compartilha, às vezes, tu chega lá na origem, quando foi? Um dia eu fiquei doente e ganhei colo. Eu lembro que me deram colo, que compraram isso para mim, que compraram uma roupa nova, fizeram a comidinha que eu gostava. Olha só que armadilha. E a criança se agarra naquilo e ali vai desenvolvendo esse padrão, vai criando essa casca cada vez mais difícil de você tirar, porque tu tira, a cada atendimento, tu tira camadas, fica mais leve. Mas o cerne mesmo leva um tempo para a pessoa conseguir por ela mesma buscar. Então, por isso que a gente fala, né, você precisa dar continuidade no tratamento. E as pessoas, às vezes, elas abandonam o tratamento, porque vai doer no começo. Talvez depois, durante o processo, tu vai identificar muitas coisas ali que a pessoa não gostaria de lembrar daquilo. Mas depois é muito mais leve. Nós já passamos por isso. Eu tenho alunos aqui que estão assistindo nós, já passaram por isso e podem falar a favor disso, né? Então, como você falou, bem lembrado, a questão do ganho. Quando está chegando o momento de vir à tona tudo aquilo,
o inconsciente diz, opa, peraí, esse caminho eu não gosto, eu gosto de ficar no outro. Então, vamos largar tudo, vamos ficar doente para não aparecer nas sessões, vamos deixar de fazer os movimentos, a constelação, não vamos ir, não vamos fazer mais nada. Prefiro ficar aqui no meu cantinho chorando, né? Boa noite, pessoal que entrou agora, o Jair, a Mariana, Rosinha da Marisa. Sejam bem-vindos, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas, se vocês quiserem tirar dúvidas, a gente está aqui à disposição. Então, esse ganho, como você estava mencionando ali, vem na infância, né? Esse ganho que a criança tem em permanecer no sofrimento. Porque todos nós, todas as pessoas na sua infância vão, em algum momento, mesmo que tenham todo o amor do mundo, vão ter uma queixa, né? Mas principalmente as gerações, a nossa geração é uma geração que recebeu talvez menos afeto do que gostaria, e a geração dos nossos pais muito menos, né? Então, o que acontece? Por exemplo, vamos falar da geração dos meus pais. Nem vou falar da minha, porque eu não tenho que me queixar, graças a Deus. Teve as queixas da minha criança, mas eu, olhando, eu vejo que foi, comparado com a infância dos meus pais, foi uma infância maravilhosa, né? Vamos falar da infância dos meus pais. Meu pai, 11 irmãos. Minha mãe, 5, 6 irmãos ali. Então, como que o vô e a avó, como que os avós iam dar cola e carinho e afeto para todas essas crianças? Sendo que era um tempo difícil, que nem muitas vezes não tinha água dentro de casa encanada, tinha que lavar a roupa lá fora, não tinha luz elétrica, ou sei lá. Era um tempo difícil. Então, eles davam atenção para o filho que mais precisava. E aí, a criança um dia ficou doentinha. Nunca, né, os pais foram de dar colo, né? Nasceu, recebeu os cuidados de bebê ali. Já o irmão mais velho foi cuidando, os irmãos mais velhos foram cuidando, e os pais ocupados em prover e manter o lar, né? Trazer alimento. E aí essa criança fica doentinha. E aí os pais já vão dar a atenção que precisa, porque ficou doentinha. E como você falou, recebeu uma sopinha, recebeu um doce, recebeu colo, pronto, gente, se foi. Ali essa criança já criou um gatilho. Se eu ficar doente, eu ganho amor. Se eu tô bem, eu não vou ganhar amor. E o que uma criança quer? Amor. E o que nós temos hoje na vida adulta que toma conta do nosso dia a dia? A nossa criança. Não enxergada por nós, não vista por nós, tá? Então, essa criança, ela aprendeu lá atrás que na alegria, na saúde, se divertindo, os pais não dão atenção. Eles só pegam. Hã? Os pais nem perto estão. Não. Ah, as crianças estão brincando, deixa eles lá. Não é assim que funciona? Sim, não, Eles deixa estão brincando. Deixa brincando. brincando. Ó, Tá a doentinho, Mariana aqui, ó. A Mariana falando aqui, eu com gripe escutando isso. Total sentido. E é bem isso mesmo. Então, ó, ganhei almoço do Edu, viu? Viu? Olha só, é bem isso. Então, a nossa criança, em algum momento, ela vai se manifestar, né? E aí que a gente tem que olhar que ganho eu estou tendo, né? Para ter a vida que eu estou levando. O que eu perco? A gente sempre fala, né, de para quem você corre quando você está doente ou quando você está com um problema financeiro. Essa pergunta que vocês precisam se fazer, para quem vocês correm? Qual é a primeira pessoa ou as primeiras pessoas que você lembra quando você está numa dificuldade na tua vida? Quando você está doente ou quando você está com um problema financeiro? Quem te ajuda nessas horas? São essas pessoas que você precisa dar um passinho de distância e se policiar para não pedir ajuda. Só assim que você vai adultecer e poder ter uma vida melhor. Eu acho que esse é o momento e quando você consegue se identificar isso, você já deu um salto quântico no teu adultecer. Você já passou por muita coisa e quando você percebe isso, você passou de nível, assim. Vira chave. Porque essa é a armadilha mais comum que tem e a mais difícil de você detectar. Muitas vezes passa a hora, um tempão você já melhorou, já está no segundo problema, terceiro problema, e você ainda não se deu conta que lá atrás você teve um ganho com aquilo.
Então, é algo muito sutil, mas realmente é muito envolvente, assim, e para nós é o que a gente busca, é voltar para o colo, voltar para o aconchego do lar dos pais, é, e não importa se os pais estão vivos, você vai projetar isso em outra pessoa, você vai, de alguma forma, você vai querer ter de novo aquele contato, aquela memória, vai querer reviver aquela memória que para você foi boa. O que a gente precisa entender, pessoal, é que uma vida plena não é algo mágico, né? A gente não consegue resolver isso assim, nossa, só assistindo a live aqui, nossa, eu já ganhei, já entendi, eu corro para o meu pai, corro para minha mãe quando eu preciso de dinheiro, então eu não vou mais correr, resolvi da minha vida. Não funciona assim. O que a gente está falando aqui ajuda a ganhar consciência, já vai com certeza contribuir, mas a questão é que nós temos traumas e temos muitas questões bem profundas que precisamos olhar, né? O próprio nascimento é um trauma, né? Porque a gente nasceu por meio de uma dor profunda da nossa mãe, a dor do parto. Então, ali já é um trauma, ali já acontece aquele amor interrompido muitas vezes com a mãe, né? O nascimento. Então, tem muitas pessoas que têm traumas desde antes do nascimento, já na gestação da mãe. Então, gente, isso é preciso ter consciência de se trabalhar, de fazer um curso, de fazer uma constelação, de fazer uma terapia, de fazer uma mentoria. Se você quer alinhar a vida, não é só as lives, elas ajudam bastante, mas vocês precisam buscar aprofundar em si mesmo, olhar para dentro de forma particular, né? De forma pontual, assim. Eu quero olhar para mim e eu quero alinhar a minha vida. Peraí, o que a Elisana está falando aqui? E se não corre para mim, qual é a dinâmica? Ah, ninguém escreveu errado. Tá, não entendi muito bem a tua pergunta. Mas eu acho que tu se enganou talvez na forma de colocar ali, né? Reescreve, ali fica mais fácil de entender. Até É. que ela escreve, eu lembrei de um fato que chegou até mim hoje, de uma conhecida que se divorciou do marido. Então, ela queria buscar terapia, mas ele não queria buscar. Aí o que aconteceu? Nenhum dos dois foi. E aí Então, se divorciaram. olha só. Então, olha como essas armadilhas, esses enredos que a gente vai vivendo, eles nos envolvem e eles exigem um posicionamento. Então, não é, a live é sobre vida plena, e vida plena é isso, é você estar completo em todas as áreas. Então, ali ela está faltando alguém ao lado dela. Então, a vida exigiu um posicionamento dela. Não, eu não quero me separar, eu quero continuar com você. Então, você não quer fazer terapia, você não quer buscar ajuda, mas eu vou buscar. Então, quando um toma iniciativa, automaticamente o outro acaba seguindo também, porque o outro também percebe. Lá no fundo, ninguém quer se É uma separar. dança. É uma dança. Você lembra muito isso, e foi algo que eu mencionei para ela hoje. O casamento é uma dança, então os dois têm que estar no mesmo ritmo, uma hora um conduz, outra hora o outro conduz. Então, quando não está bem, o outro vai lá e dá suporte, e assim vai indo. Então, para você decidir ter uma vida plena, você precisa de um posicionamento. O que eu quero? Decida, vai e faz. Eu lembro que acho que foi na primeira live que eu fiz essa série que a gente está falando agora, eu falei sobre o terminar as pequenas tarefas na casa. Isso é um posicionamento. Então, eu escolho fazer isso, mas eu preciso de algo mais. Eu preciso buscar uma constelação, eu preciso olhar com os olhos da alma, eu preciso ver onde que eu estou na vida. Posicionamento. Que lugar eu estou ocupando para que a minha É. vida flua? Eu estou no meu lugar de esposa, eu estou no lugar de filho, de irmão, de sócio, de empregado. Que lugar eu estou ocupando? Posicionamento. Achei o meu lugar, opa, então a partir daqui eu preciso organizar isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquele outro. Mas sem você dar esse primeiro passo, fazer o movimento que a gente fala, olhar para isso, que só através de uma constelação você vai conseguir ter clareza disso, sem esse primeiro passo você não consegue. Você fica buscando terapias que vão, aquelas pequenas anestesias que dão aquela impulsionada, mas logo você cai. Por quê? Porque você não resolveu, você não conseguiu olhar para o teu padrão, a origem do teu padrão. Por que eu tenho esse tipo de atitude?
Por que eu sou assim? Por que eu busco esse tipo de companhia? Por que eu busco esse tipo de trabalho, de relacionamento? Então, Mas isso exige autorresponsabilidade, né, Edson? claro, Porque enquanto você é não muito mais fácil culpar o outro, né? claro, enquanto você não buscar isso, você vai dando esses voos de galinha. Ah, achei um curso agora top, vai lá 6 meses, é um avião. De repente, cai de novo, volta no antigo padrão. Essa dificuldade, né? Esse posicionamento, eu acho que falta. Né? Sim. A, a, a Elisandra perguntou ali, a Mariana também. E quando eu não corro para ninguém? Quando você não corre para ninguém, você tem duas possibilidades. Se você está tendo um bom efeito na tua vida, é sinal que você está na adulta. Se você consegue, porque o adulto ele resolve os próprios problemas. O adulto ele não dá trabalho para os pais. O adulto ele vai e resolve, tá? Então, enquanto a gente ainda está dando trabalho para os pais, a gente, em algum nível ainda, a nossa criança precisa de mais uma cura. Ou ela está finalizando um processo de cura, né? Você já ganhou consciência, você já entendeu que você não pode mais dar trabalho para o pai e a mãe, mas por algum motivo você precisou deles ainda. Ok, mas você já ganhou consciência, você já está curando. Então a gente vai em etapas, assim, a gente não resolve tudo numa vez só. Lembremos que o tempo da alma é diferente do nosso tempo. A nossa alma, ela anda devagar. Por isso que a gente diz que uma constelação, você vê em constela, não é mágica. O que acontece ali na constelação são movimentos de alma, da nossa alma, tá? Não confundo com nada de espiritismo. Tem a ver com o movimento da nossa alma, nossa consciência, onde ela está. Então, quando nós, em uma constelação, chegamos, porque só através da constelação hoje não existe outra técnica, outro método consciente que você possa alcançar o cerne do problema. E eu falo isso porque a Sophie Henninger, ela cita muito que numa constelação é importante que você busque um constelador que chegue no cerne do problema. O que quer dizer? Ir lá na origem daquele padrão, ir lá no fundo, né? Então, eu já vou responder a pergunta da Cris ali. Então, quando você faz uma constelação que você acessa o cerne do problema, chegou na origem ali, você consegue ressignificar, você já modifica automaticamente, a tua vida começa a se modificar. Não tem como ser diferente. Você ressignifica aquilo, a vida começa. Você sai mais leve da constelação. É isso que você sente de imediato. Mas aí no dia a dia, ao passar das semanas, dos meses, você observa mudanças na tua vida. Muitas pessoas, e a maioria, na verdade, quase esquece o que veio constelar. Tu pergunta, tu constelou sim, mas eu nem lembro o que foi. Por quê? Porque aquele problema se resolve de tal forma que você nem lembra que um dia você teve aquele problema. Você precisa fazer um esforço para lembrar o que constelou. Tá? Então, é importante saber que é gradativo, a mudança é gradativa porque a nossa alma se movimenta lentamente, não sai correndo. Isso que a gente fala na constelação, né? Não corre, ninguém corre numa constelação ali. Tu entra, né, a serviço ali no campo, sistêmico ali no campo, que a gente fala, né, do trabalho da constelação, e os movimentos são lentos, e assim é na vida também, você ganha consciência. Está assistindo essa live, você está ganhando consciência. Isso vai trazer um efeito? Isso vai. Chegamos no cerne do problema? Não, senhor. Precisa de uma constelação, porque aqui não tem como ser pontual com cada um. A gente traz aqui experiências, né? A gente traz aqui conhecimento. Mas para que você possa aprofundar em ti mesmo, tu tem que buscar esse atendimento personalizado, né? Esse trabalho. Deixa eu só responder a pergunta da Cris. Ela perguntou quais os sintomas do amor interrompido com a mãe. Os sintomas clássicos, né? Porque são vários e depende muito de como foi, de cada pessoa e de como foi vivenciado, né? Enfim, depende, tem variantes aqui, né? Tem várias possibilidades. E tem os Mas, reforços, né? hã? Tem os reforços, né? Depende muito como Uhum. foi essa primeira infância, então pode potencializar ou não o que aconteceu. Isso mesmo, aham. Então, os efeitos clássicos que a gente observa do amor interrompido com a mãe. Dificuldade no relacionamento, nos relacionamentos,
vazio, falta alguma coisa, tristeza, uma tristeza que não sabe de onde que vem, uma pessoa que não sorri muito fácil. Eu costumo dizer que quando uma mulher chega para atendimento e aquela mulher é uma mulher muito séria e muito que não sorri com facilidade, é uma expressão mais pesada, eu já sei que essa mulher tem algum problema com a mãe. Ela tem um amor interrompido em algum momento aconteceu algo com a mãe. O Porque a mulher, se ela está autocuidado. bem com a mãe, ela brinca com mais facilidade, ela é comunicativa, ela fala bastante, ela se expressa, ela se movimenta, ela faz amizade, né? Então, porque a mãe é a expressão, a mãe é a emoção, a mãe é a alegria, a mulher é isso, né? A mulher é essa expressão, a mulher é o sucesso, a mãe é sucesso, a mãe é dinheiro, facilidade em fazer dinheiro, né? Então, quando eu tenho amor interrompido com a mãe, eu vou ter dificuldade nessas áreas da vida. Preciso olhar, preciso constelar. Eu acho que é a questão do autocuidado também. A O mulher, ela autocuidado também, bem se lembrado. abandona. A mulher é uma mulher que não se cuida, tem dificuldade e não tem autoestima, né? O homem funciona do mesmo jeito, né, Edson? O homem, por exemplo, o menininho que por algum motivo a mãe não pôde cuidar, ele vai ter dificuldade no autocuidado quando ele crescer, porque a pessoa não aprende o que é autocuidado, porque quando uma mãe cuida do seu bebê, uma mãe dá amor para o seu bebê e cuidado, o bebê entende que é ele mesmo fazendo por ele, porque o bebê ainda não entendeu que ele e a mãe são dois seres separados, né? Então o bebê acha que é um ser só. Então ele está recebendo, está se sentindo bem cuidado, ele está entendendo que é o autocuidado. Então esse ser humano, essa criança cresce e vai continuar se autocuidando, vai continuar cuidando de si mesmo. Quando não teve, por algum motivo, a mãe não pôde cuidar, ou a mãe, muitas mulheres têm depressão pós-parto, muitas mulheres têm muito sofrimento depois, ou têm outros filhos, enfim, por algum motivo, essa criança ela vai entender que ela não foi, que ela não é cuidada, que ela não deve ser cuidada, ou que ela não precisa, ou que ela não merece, enfim, né? Então é um adulto que vai ter dificuldade no autocuidado. Eu acho que a gente está conseguindo colocar bem para o pessoal que está assistindo o quanto a nossa infância, esses acontecimentos da nossa infância refletem na questão da vida adulta. Então, o tema da live hoje é a vida plena, como ter uma vida plena. Enquanto você não olhar para essas dores que você carrega, você não consegue estar inteiro para viver a sua vida. A gente sempre coloca isso nos movimentos, ali, quando a gente faz os workshops. Tu coloca a pessoa para ela olhar, ela não consegue nem olhar para a vida dela. Ela está tão presa a essas dores do passado que ela não consegue olhar para o trabalho, que ela não consegue olhar para o relacionamento, ela não consegue olhar para o dinheiro. A gente já teve casos de pessoas que não conseguem olhar para a saúde, para a cura de problemas. Então, como é doido isso, né? Você perceber que as pessoas elas não estão inteiras no dia a dia. Elas estão fragmentadas e você precisa, Sim. através do movimento sistêmico, uma constelação, você precisa ir lá atrás e juntar essas partes dessa pessoa, fazê-la ressignificar isso e ir montando o seu verdadeiro eu, trazendo a pessoa para a essência dela, para aquilo que realmente ela né, deseja, né? Então, é muito louco isso. Nós somos seres fragmentados, né? Nós temos partes nossas perdidas lá atrás. E cada vez que a gente faz um movimento de constelação, por exemplo, a gente vai lá e resgata uma parte nossa que ficou perdida. E aí a gente vai ficando mais completo, mais inteiro, né? A gente Isso vai aí. adultecendo. A Cris falou que estudando os livros do Bert Hellinger, ela identificou essa questão. Sim, o Bert fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre essa questão da mãe e o quanto é necessário a gente se conectar com a mãe, com o pai também, né? Mas a mãe, como ela gerou, como deu a vida e tal. Então, isso traz efeitos bem, bem difíceis para a vida das pessoas quando tem a desconexão. E tem outra dinâmica, por exemplo, da infância, que é quando tem outros irmãozinhos, e aí, mesmo bebê, então você tem um aninho ali, nasceu um outro irmão, veio um atrás do outro ali. Os pais automaticamente vão cuidar, vão olhar para aquele bebezinho que acabou de nascer, e o outro eles entendem que já é grande.
Esse que já é grande, ele já é grande, tem 1 ano ainda, é um bebê, né? Perdeu o colo, já vai ter problema com esse irmão recém-nascido que tomou o colo dele, já vai começar uma rivalidade. Gente, nós já constelamos pessoas adultas com problema, que veio constelar problema de relacionamento com a irmã. 2 irmãs, uma diferença de 2 anos mais ou menos. E aí não tinha motivo, nunca tiveram assim nada que justificasse o problema de relacionamento, elas não conseguiam se acertar. E aí o que mostrou na constelação? Que a mais velha que veio constelar, né? A mais velha entendeu que a outra tomou o colo dela. Olha só, uma diante da outra eram 2 bebês. Então ela ainda era um bebê, ela ainda mamava no peito da mãe, né? A mãe amamentava. E de repente nasceu o bebezinho e tomou tudo dela. A gente acha graça disso, só que para aquela criança isso foi muito grave. Ali ela entendeu. Hã? Ela tirou o que tinha de mais precioso, para ela era o que tinha de mais Claro, o colo da mãe. Então ali ela entendeu que o outro tem mais valor do que ela, que tem que abrir mão das suas coisas pelos outros, que tem que dividir suas coisas, que não tem, não é prioridade. Eu não sou mais prioridade. Eu tenho que ceder em tudo para o outro. Então imagina na vida adulta isso. E mas não é culpa dos pais, gente. Não é. É assim que funciona quando nasce, né, mais de um filho. Não tem o que fazer. Agora cabe a você, como adulto, olhar para aquilo que te incomoda, constelar, buscar terapia, se trabalhar, para curar esses traumas. A tua criança, o teu bebê está aí dando trabalho e fazendo bagunça. O que uma criança faz no ambiente adulto de trabalho? Bagunça. O que uma criança? A criança sabe namorar, sabe entrar no casamento, relacionamento? Não sabe, faz bagunça. Criança na vida adulta faz bagunça. Se a tua vida está bagunçada, olha para tua criança. É. Eu acho que não tem mais pergunta ali. Teve que dividir a cama, o quarto, sim, teve que dividir tudo, né? Então, assim, tem que olhar para o que foi de bom, né? O que foi de bom? Você aprendeu a ser mais solidário, você aprendeu a ter mais empatia. Um irmão ensina a gente a ser mais amoroso, ensina que a gente, imagina, tu cuidar do irmão, olha o quanto é precioso isso. Os pais acreditarem que você pode cuidar do irmãozinho, eles deixam o que é de mais precioso aos teus cuidados. Então, o senso de responsabilidade que a gente aprende com isso, né? Só que ninguém olha dessa forma quando você está no inconsciente, né? A gente vai olhar só na queixa. É que sempre eu falo, quando a gente está fazendo o trabalho ali, quanto mais profundo a gente consegue ir, quanto mais o cliente permite você aprofundar na conversa e trazer essas situações, essas questões, como que era tal coisa, questão do cuidado que você falou. A memória negativa que fica eu tive que ceder, eu tive que fazer isso, sempre eu tive, era eu, se eu não fizesse era cobrado e tal, e tal, e tal. Tá, mas o que você aprendeu com isso? A gente consegue, acho que essa é a chave da questão. O que você aprendeu com isso? O que você tira de bom disso? E a pessoa não consegue enxergar, mas daí quando você fala assim, olha só, você cuidava de um bem tão precioso quanto a vida, então olha a responsabilidade. Então quer dizer que você é uma pessoa responsável. Você não é? Aí você confronta. E a pessoa realmente, nossa, olha, deu na minha mão, pode ter certeza que está bem guardado e tal. Então, tu começa a ver, achar essas qualidades que a pessoa começou, essas habilidades que ela começou a desenvolver lá atrás, e daí tu vem trazendo para a vida adulta, assim, de repente a pessoa só falta gritar eureka, né? Então é bonito, né? Entendi. Entendi, nossa, agora faz todo sentido. Essa parte é Imagina muito... que tudo isso moldou teu ser para que você hoje tivesse as habilidades que você tem, né? Sim. Tu lembra um vídeo que a gente viu essa semana, eu e você, que eu mostrei para ti? Eu postei também esse vídeo, eu compartilhei nos stories, porque eu fiquei encantada de ver como o amor entre irmãos é um amor que foge o entendimento. Sim. Porque ali eram 2 irmãozinhos, a mãe filmou aquilo. Um recém-nascido chorando na cama, a mãe estava perto. E o outro bebezinho de 1 aninho e pouco veio engatinhando até a cama, subiu na cama e foi fazer carinho naquele que estava chorando. Vocês conseguem compreender o tamanho do amor que une os irmãos? Vai muito além do que o pai e a mãe falam.
Pode existir sim, até uma rivalidade entre irmãos, assim, por conta da competição pelo amor dos pais, né? Mas o que é mais profundo ali é a lealdade entre os irmãos e o amor. Aquilo me encantou. Como que aquele bebê de 1 ano é extinto? Ele viu o irmãozinho chorando, era uma menininha de 1 ano e pouquinho, e um menininho recém-nascido. Ele viu aquele bebê chorando, aquela irmãzinha, e por instinto subiu lá na cama e começou a afagar, a fazer carinho. Gente, que coisa incrível isso, que mágico, né? um aninho e 3, acho que é, É se eu um não ano me e engano. 3 depois eu vi. Eu vou ver se eu acho. Eu postei o vídeo essa semana, eu vou ver se eu acho e vou postar de novo. Alguém perguntou aqui sobre a ausência do pai. A Priscila. Ausência do pai. Talvez a tua pergunta é sobre os efeitos, né, da ausência do pai. Então, assim, os efeitos do amor interrompido em direção ao pai. Existe o amor interrompido em direção à mãe e amor interrompido em direção ao pai. O amor interrompido em direção ao pai, ele faz você se tornar uma pessoa com dificuldade de avançar na vida, porque o masculino faz a gente avançar. Então, é a pessoa que procrastina, é a pessoa que se sente fraca diante das coisas, é a pessoa que tem dificuldade de aparecer nas telas, porque aparecer aqui conversando com vocês, a gente está indo para o mundo, né? Então, isso aqui, essa live, por exemplo, ela pode ir para o mundo todo, tu não tem controle para onde vai. E o que, que é o mundo na visão sistêmica? É o pai? Vou montar um clube de pai ausente se curar. Então, a gente precisa entender que não importa como foi, vocês precisam gravar o seguinte: pai e mãe é quem dá a vida, o resto a vida dá. Não importa quem exerceu a paternidade e a maternidade, são coisas diferentes. Gravem isso, são coisas diferentes. Dar a vida e exercer paternidade e exercer maternidade. No que se refere a dar a vida, teus pais foram perfeitos. Eles deram a vida. Você é este ser hoje adulta que está aqui assistindo uma live pensante, lúcida, que foi fazer uma pergunta. Você é este ser perfeito, tá? Por quê? Porque teu pai e tua mãe te deram a vida. O que aconteceu depois, a vida te deu. Abraça essa oportunidade de estar vivo e faça algo de bom com isso. Você ficar agarrado, culpando o pai ou a mãe, e lá vem os tapas sistêmicos, como diz a Mariana, né? Mas é bem isso, tá? Você ficar agarrado na queixa de que você não vai para frente, ou de que você sofre porque o pai foi ausente, porque a mãe não sei o quê, você tá na tua criança. A gente olha, mas eu entendo, tá? Tem traumas e tá tudo certo. Por isso que a gente indica a terapia, indica a constelação, tá? Mas aqui, vamos falar num ponto de vista geral. Como que a gente tem que agir? Olha para a tua história, veja o que aconteceu, ressignifica se tem alguma dor, procura ajuda, se você não consegue lidar com aquela dor, foi muito difícil. Porém, olhe como adulto. Olhe para onde você chegou hoje. Você só é essa pessoa porque a tua vida foi como foi. Você foi criado por essas pessoas, né? Muitas vezes um pai ausente quer dizer, eu vou embora para te proteger do meu destino. Se você ficar comigo, você vai ter uma vida difícil. Então, eu te dou a oportunidade de ter uma vida melhor. A maioria das pessoas que não foi criada pelo pai biológico ou até pela mãe biológica teve uma vida melhor, depois descobriu que se tivesse ficado com ele seria uma vida mais difícil, né? É isso. É verdade. Teria tido uma vida mais difícil. O Edson é uma prova viva disso, né? O Edson viveu essa história, sempre imaginando que se o pai tivesse, né, Edson? Se o meu Sempre, pai tivesse me criado, a minha vida teria sido mais fácil. sempre teria sido melhor com ele. Sempre, nossa, meu pai, sempre sonhando, o menininho sempre sonha, né, com o pai. Ai, meu pai, se meu pai tivesse aqui, minha vida era mais fácil. Até que ele cresceu, encontrou a história dele, conheceu a história do pai, a história das irmãs e percebeu que eu acho que não teria sido muito diferente do que foi, ou talvez teria sido mais difícil ainda, né? É, Então, pode falar. a gente nunca teve receio de compartilhar o que a gente vive. E eu acho que isso é aprendizado para todo mundo. Então, eu cresci uma vida toda achando que teria sido melhor se fosse tivesse sido criado por ele. E agora, nos últimos anos, eu me dei conta que a pessoa que eu tinha como vilão da minha história foi a pessoa que exerceu a paternidade e me ensinou muita coisa. Então, poder ainda agradecer a essa pessoa em vida foi
Acho que foi uma das melhores, uma das maiores curas que eu tive na minha vida foi isso, foi eu consegui ressignificar, não vou dizer tudo, mas uns 60% da minha vida eu ressignifiquei numa conversa, numa tarde, né? Então, por isso que, assim, eu sou fã do conhecimento sistêmico, indico para todo mundo, eu acho que todo mundo deveria fazer um curso nessa área, se especializar, estudar sobre isso, porque as curas e o que traz de bom para a tua vida, esse crescimento, essa plenitude que traz para a tua vida, porque quando você consegue juntar, ressignificar esses traumas e juntar aquelas partes tuas que você foi perdendo ao longo da tua vida, então isso faz todo sentido, faz toda a diferença. Então é se curar agora, se melhorar para que os outros lá, os futuros não precisem buscar terapia tanto quanto a gente precisou, né? Então, Sim. A gente sempre compartilha as nossas histórias. Eu acho que são testemunhos de cura, porque nós curamos muitas coisas, né? Então, o Edson soube conhecer o pai com 21 anos, né? E aí, depois disso, foram mais 20 e poucos anos para poder ter uma conexão. Hoje dá para você dizer que você se conectou com teu pai e que está tudo certo entre vocês, no teu coração. Não tem mais aquela queixa que por muitos anos teve de falta do pai, ou de querer dar orgulho para o pai, ou sei lá, né? A criança sempre tenta de alguma forma isso, né? E aí, com o conhecimento sistêmico, foi olhando para a própria história e percebendo o quanto ganhou com a convivência de quem exerceu a paternidade com ele. O quanto sim, este homem, esse padrasto, ensinou também, né? Então, sim, foi uma pessoa com um destino difícil, trouxe, né? A família enfrentou algumas dificuldades também na convivência, mas olhando para o lado bom, foi muito maior, né? E que bom poder, o conhecimento sistêmico possibilitar de poder ter essa reconciliação, né? E podemos falar, né, que hoje você foi se despedir dele, porque a gente não sabe, né, que infelizmente ele está partindo nos próximos dias aí, a gente sabe disso, está doente, tá bem difícil e você pode se despedir dele, né? Então essa leveza que o conhecimento sistêmico traz de você não ficar com peso na consciência, de você não olhar tarde demais para as situações, de sim, você eu acho. conseguir, né? Você conseguir ressignificar, você conseguir perdoar e se perdoar, você conseguir incluir as pessoas que um dia você, por algum motivo, achou que te fizeram mal. Esse é um olhar adulto, porque a Sim, criança ia continuar na queixa. é. E só foi possível, né, com conhecimento sistêmico. Eu vi que alguém, não consigo fazer isso ainda. Olha só, para eles, pode ter, não fez diferença. Para o meu pai, não fez diferença. Para o meu padrasto, sim, porque houve ali uma sessão perdão entre nós ali, uma terapia familiar ali. Então, ele também falou coisas para mim que ele se arrependeu, então fez bem para ele também. Mas se ele não tivesse falado nada, e o simples fato de eu conseguir olhar para isso e ressignificar isso dentro de mim fez a diferença. Para ele não ter, se ele não tivesse aceitado, se ele não tivesse entendido a mensagem, não ia fazer diferença. Para mim fez toda a diferença. Então, se eu puder te sugerir algo aí, se você me permitir, faça isso quanto antes. Quanto antes você fizer, você vai ver a diferença que vai fazer na tua vida. Então, eu me tornei uma pessoa muito mais leve, muito menos sisuda, muito, eu já era uma pessoa muito séria, então, por quê? Porque você carrega esses traumas nas costas, assim, é como se fosse, a gente usa a analogia da mochila com pedras, assim. Cada pedra é uma dor, cada pedra foi algo que aconteceu, então, se você consegue ressignificar, você vai jogando, tirando essas pedras da mochila e vai ficando mais leve. Então, o dia a dia, teu relacionamento com teu companheiro ou companheira fica mais leve, teu trabalho fica mais leve, os problemas já não têm aquele tamanho que você olhava para eles. Nossa, antes qualquer coisinha era tão difícil, parece que era gigante. Hoje não, hoje eu olho, nossa, dá para fazer assim. Então, tu não dá o mesmo peso, porque você não está tão pesado. Essa é a Não é, explicação lógica. e não é nem só isso, né, Edson? O quanto você deu saltos, assim, o quanto você se abriu, o quanto você avançou,
O É que Edson era muito sério, é verdade, o Edson era muito sério. então, a mudança na vida, na profissão, nos negócios, né, como marido, como pai, né, muito mais inteiro, porque no mundo adulto exige um homem adulto, exige o pai, exige o marido, exige o empresário, né, o terapeuta. E se você está lá com queixa ainda, ai, porque vai, por exemplo, ter uma conversa com o pai esperando que o pai reconheça, esperando que o pai te peça perdão. Cara, ele nem te deve nada, ele te deu a vida. Para ele não vai fazer diferença, agora Né? para mim, toda a diferença. Nossa, Exatamente. Quando você vai ter uma conversa esperando algo em troca, você ainda está na tua criança, tu não é uma conversa de adulto. O adulto e- vai porque, como você falou, sente que você precisava disso, não ele. sim, sim. Né? E isso Essa, traz muita transformação e leveza. a Mas, gente, gente. desculpa, pode falar. Não, agora fala você. Não, eu só queria dizer que tudo isso que a gente vive, tanto eu também com as minhas transformações, com as minhas curas, né? A gente também viveu muitos processos familiares, dolorosos, e tudo isso, toda essa transformação, essa leveza que hoje nós podemos dizer que está muito mais leve, né, Edson? Sim, Só foi possível porque a gente se permite aprofundar em nós mesmos, a gente não fica no raso, a gente não fica esperando as coisas mudarem, a gente busca auxílio, a gente busca atendimento, a gente busca constelação, a gente não para, porque se a gente parar e ficar chorando e não resolver, nada muda, né? Então, tudo o que a gente viveu só foi possível por conta do conhecimento que a gente buscou, da cura que a gente buscou. A gente sempre disse, poxa, mas o que que eu preciso olhar? Por que que isso está acontecendo comigo, né? sim. Então, o que que eu preciso ainda curar em mim para que essa situação se resolva? Então, cada situação que se apresentava, a gente olhava e dizia, não, tem alguma coisa aqui para curar ainda. Daí, claro, dois consteladores, não, peraí, será que isso aqui é com o pai, isso aqui é com a mãe? Né? E aí a gente foi buscando, foi se trabalhando, enfim, então busquem, gente, tá? Tem o curso aí. Hum? Tem curso, dá para entrar ainda no curso, não é Dá verdade? tempo, né? O curso de constelação, ele está em andamento. Nós estamos indo para o terceiro módulo, foram 2 módulos já, mas tem pessoas que vão entrar e nós vamos repor os 2 módulos que já foram, nós vamos repor online, e aí a pessoa entra no terceiro módulo, tá? Ah, não vai ter a vivência dos 2 primeiros? Não vai ter, mas vai ter todas as outras vivências de 5 módulos que tem ainda pela frente. Então, dá para curar, meu Deus do céu, né? Ali no curso de constelação, tu deixa uma baita carga de pedra da mochila, Com porque certeza. é muita vivência, né? Muita vivência. Eu, Então dá tempo, né? Dá tempo quem quiser entrar. a gente fala do pessoal para o pessoal vir assistir quando tem os workshops, né, a gente convida. Porque o assistir já traz muitas curas, porque você vai caindo as fichas. Né? Tem gente que sai com um balde cheio de fichas lá. Mas essa oportunidade de você fazer um curso presencial, vivencial, como é o nosso modelo, assim, que você todo ele é na prática, poucos fazem isso, né? Não, eu não estou puxando a brasa para o nosso assado, mas eu já percebi, a gente já teve alunos que fizeram só online, a dificuldade que eles tinham de identificar as dinâmicas, de se aprofundar na hora dos processos. Então, busquem fazer um curso presencial, busquem vivências, busquem experimentar. O curso ele é muito de você se experimentar, de você viver aquilo na pele, sentir aquela mudança, para depois você poder levar para a tua vida. Ah, eu não vou trabalhar. Ok, mas você vai levar para a tua família, para o teu círculo de amigos, para o teu trabalho, esse conhecimento. Ele não é algo que necessariamente você tem que trabalhar com ele. Ele é, claro, ele agrega em todas as áreas. Você pode usar em qualquer lugar o conhecimento sistêmico, mas busque fazer algo presencial, né? A Cris está dizendo que depois do curso não somos mais os mesmos. É incrível. E é verdade. Porque você se transforma, porque cada módulo tu aborda uma área da vida, né? Mas assim, ó, é preciso que a gente esclareça aqui e conte para as pessoas que estão aqui que este é a última turma presencial 100% nossa, tá? Então, a gente está remodelando nosso trabalho e aí, a partir do próximo ano, a gente vai fazer trabalhos diferentes, tá? Então, formação em constelação,
é a última turma. Então, quem quiser, porque tem um monte de gente que diz, eu vou fazer na próxima turma. E ficam se sabotando, já faz 8 turmas, essa é a 8ª turma nossa. E tem gente que está lá ainda de 4 anos, não, vou fazer na próxima, na próxima. Agora não tem mais próxima, nesse modelo, pelo menos não. Eu ainda não sei como será, se faremos curso de constelação ainda ou não, formando consteladores, né? Porque a gente sabe que para formar consteladores exige uma carga horária maior presencial. Então a gente está vendo ainda como será. Mas, se você tem interesse, dá tempo de entrar nessa turma. Tem 5 módulos ainda presenciais, né? Então, dá para repor esses 2 online aí. Certo, gente? E amanhã tem constelação. Hã? E mais os workshops ainda que você citou Mais agora. os workshops, sim. Amanhã tem constelação em grupo, única oportunidade no mês de abril. A gente está fazendo constelação em grupo também uma vez por mês somente. Então, reservem suas vagas. É importante reservar o quanto antes, né? Porque às vezes tem vaga de última hora. E às vezes, como é uma vez por mês, lota. Então, ideal que reserve antes. Me chame que eu faça a reserva, gente. Tá? E fiquem de olho. Eu vou deixar no próximo story, eu vou deixar a live gravada. E eu vou deixar o link para vocês entrarem no nosso grupo. O grupo que vai receber em primeira mão o que nós estamos preparando de novidade. E também a gente tem um bônus para cada um que está no grupo, que nós vamos entrar em contato agora nos próximos dias. Então, entre no grupo, se você quiser saber mais sobre essas mudanças, sobre o que a gente está preparando, entra no grupo que nos próximos dias a gente vai entrar em contato com vocês. A gente vai, primeiramente, a vocês que estão no grupo, tá? Depois, mais para frente, a gente divulga abertamente o nosso novo trabalho, tá? Viu, amor? Muito bom, sempre aprendendo com vocês. Obrigada, Ivete. Beijo. Os administradores também vão ganhar? Você vai ver. Ganha, ganha. Ganha muito trabalho, isso sim que tu vai ganhar. E eu também. Porque vai ter bastante trabalho com esse pessoal aí. Porque o nosso objetivo agora é realmente expandir. E por que do tema dessa live Vida Plena hoje, né? Porque justamente o nosso foco hoje, o nosso objetivo com esse novo trabalho é auxiliar as pessoas com uma vida mais plena, para que as pessoas possam ter uma vida leve, que elas possam olhar e viver com alegria, com leveza, com prosperidade, com relacionamentos saudáveis, né? Que a gente possa contribuir para que as pessoas se curem um pouco mais. Então, a gente estudou para ver como a gente poderia fazer esse movimento diferente do que a gente vem fazendo agora, até então, de 10 anos, né? 12 anos trabalhando. Então, o que a gente poderia fazer diferente agora para ajudar essas pessoas? Então, quem estiver no grupo já vai receber em primeira mão essa novidade e a gente vai entrar em contato um por um, primeiramente, e depois a gente abre nas redes sociais. Isso aí. Isso aí? Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Então, essa live aqui, ela encerra um movimento que a gente fez de 9 lives, todos os dias, para trazer esse conhecimento, para trazer esse nosso conhecimento aqui, para que vocês saibam o que a gente faz, quem não sabia ainda, para que conheçam, para que olhem para todas as áreas da vida. A gente falou um pouquinho de tudo nesses 9 dias, mas a gente vai continuar com as lives, só não todos os dias. A gente vai fazer 1 ou 2 vezes por semana, vamos agendar e vamos divulgar, e a gente conta com a presença de vocês, porque nós vamos continuar levando o nosso conhecimento nas lives também, tá? Então, continuem ligadinhos. Até porque dá trabalho levantar esse tupete aqui, não é fácil. Vocês viram como ele está engraçadinho, né? Viu como ele está mais leve? Isso é conhecimento sistêmico, gente. A gente fica mais leve, a gente faz mais brincadeira, né? O Edson era todo sério na internet. Olha aí, ó. Era todo sisudo ali, né? O pessoal dizia, Edson, nem parece que é você nas lives. Meu Deus, às vezes eu não consigo nem olhar para as minhas lives mais antigas de 2, 3 anos atrás. Assim, nossa, eu pareço, tô engessado. Agora está sendo o Edson, né, Lu? Agora é o Edson sendo o Edson. Então, gente, agradecemos a presença de vocês. Deixa eu ver quanto tempo aqui deu. 1 hora já deu. Vai fechar 1 hora.
A gente sempre se programa, diz, vamos fazer uns 40 minutos, meia hora, mas é um assunto que nós gostamos também. A gente adora conversar sobre isso, adora levar para vocês isso. O pessoal está gostando, a gente está recebendo os feedback, o pessoal está mandando mensagem, sabe, que estão gostando. Então a gente fica muito feliz realmente com isso. E nós também estamos gostando muito desse novo movimento, tá? Então, contamos com vocês amanhã nas constelações. Quem quiser participar, tá? Aproveitem, já temos 6 constelações para amanhã. Então, muita história boa para a gente aprender, né? Com essas pessoas que vão constelar. Então, vão lá participar, aprender um pouco mais sobre tudo isso que a gente está trazendo nas lives. Presencialmente, venham participar. Isso aí. Tá todo mundo convidado. Espero vocês amanhã. Beijão para vocês, uma ótima noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.